Meus irmãos, muito boa noite para você. Jesus abençoe você e a sua vida. Que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família, que Deus fortaleça a sua casa. E talvez você possa estar fazendo uma oração assim: Senhor, me dá ao pregador da noite de hoje a objetividade do Richard. Porque o Senhor, às vezes, atende a oração. Você pode orar por isso. E é interessante que, às vezes, a gente olha para uma história de vida, uma história que foi mencionada, e a gente não presta atenção no impacto dessa história. Porque o Richard mencionou o fato de que ele, para fazer a faculdade dele, um pedaço da faculdade dele, ele precisou usar o Uber. E eu me lembro, em pelo menos 2 situações, que a minha família usou os serviços do Richard para a gente tomar as nossas decisões e fazer as coisas que a gente precisava fazer. Uma das vezes foi uma questão profissional importante da minha irmã, e que ela precisava estar num determinado local muito cedo. E a gente pediu para o Richard prestar esse serviço. E eu acho que era 5 da manhã, um horário desse, e ele estava lá disponível. E, no outro momento, quando a minha mãe foi internada, tendo que restabelecer a doença, a gente também precisava levar ela para o hospital. E quem prestou esse serviço a gente foi o Richard. Essas pequenas coisas mostram que, em cada uma dessas fases, Deus usa, ainda que sem perceber, os seus filhos para abençoar outras pessoas, ainda que fazendo o seu trabalho. Porque talvez, se ele tivesse desistido, eu não teria, nesse momento, mencionado isso. Ok, Deus é bom, Deus é misericordioso e nos daria o escape, Deus nos daria outros recursos, outras possibilidades. Mas aprove ao Senhor que fosse o Richard. Isso tudo é fruto da bondade de Deus. E porque ele tinha um plano a cumprir e Deus o fortaleceu. E esse é um lembrete que eu preciso tomar as decisões muitas vezes na minha vida e que eu tenho dificuldade de tomar, de agir, de fazer. Então, que Deus abençoe a vida dele, assim como Deus abençoe a sua vida, nos seus planos, nos seus projetos, para que Deus possa guardar a sua vida. Porque nesse tempo a gente vai se esquecendo desses detalhes. A gente se esquece de tudo. A gente esquece das coisas bobas da vida, como, por exemplo, o óculos, ou o relógio, ou a carteira, mas a gente também se esquece das coisas importantes. A gente se esquece de que nós estamos vivos, a gente se esquece de que nós temos um Deus que nos abençoa e nos guarda, e nós também nos esquecemos da bondade de Deus nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. E hoje eu quero convidar você a lembrar uma história que talvez você já saiba e talvez tenha se esquecido. A história de alguém que esqueceu da graça de Deus, que esqueceu da bondade de Deus, que esqueceu do amor de Deus na vida dele e também na vida das outras pessoas. É a história do profeta Jonas. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler o livro de Jonas, o capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4. Eu lerei. Você, por favor, acompanhe o texto bíblico. Diz assim a boa palavra do Senhor. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma.
Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? E Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que Deus aplique o texto. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, que ela possa ser explicada, aplicada, e que ela possa gerar um fruto de graça e de misericórdia na vida de cada um que aqui está. Abençoe, Senhor, a este culto, e que tudo possa ser feito para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar-se. A história de Jonas é uma das mais interessantes e relativamente curtas da Bíblia. O profeta Jonas é um profeta que ministrou no Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que ele era filho de um homem chamado Amitai, e a Bíblia também vai falar que ele foi um profeta que atuou no período do rei Jeroboão II. Tem um texto bíblico que mostra isso. 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Jonas era um profeta do Senhor que estava ministrando em Israel. E Deus o chamou para uma missão. A missão era: vá lá, tem um outro povo, um povo assírio, um povo que era inimigo do povo de Deus. E ele disse: vá lá e pregue para os ninivitas e diga para eles que a perversidade deles, o mal deles vai ser, nesse momento, combatido. E o que Jonas fez? Foi lá e pregou, certo? Não. A Bíblia vai dizer que ele, assim que ouviu a palavra do Senhor, ele tomou um barco e foi para o outro lado, para Tarsis, bem longe de Nínive. É como se Nínive tivesse à minha direita, e ele foi lá para o extremo esquerdo, e tomou um barco e ficou lá escondido embaixo no porão do navio. Só que Deus fez com que uma tempestade acometesse aquele navio. E Jonas foi chamado a se pronunciar sobre a situação, e ele disse: olha só, isso tudo que está acontecendo tem a ver por causa da minha desobediência. E ele dá uma solução muito interessante. Ele diz: olha, vocês me joguem fora do barco e tudo vai se resolver, para marinheiros que eram não judeus, que não sabiam quem Deus era, mas que estavam buscando respostas e pedindo aos deuses, literalmente, para que fossem salvos. Porque quando a gente desobedece a Deus, a gente não apenas prejudica a nós mesmos, a gente prejudica a muita gente ao nosso redor. E Jonas mostra isso em Jonas 1. Aliás, é interessante que os marinheiros foram mais interessantes e pessoas aparentemente melhores do que Jonas. Só que Jonas conhecia o Deus verdadeiro, eles não. E Deus, na sua misericórdia, na sua graça, fez com que esses marinheiros conhecessem o poder de Deus. E a Bíblia vai dizer, inclusive, depois que Jonas foi lançado no mar, que esses marinheiros prestaram adoração a Deus. A gente não sabe exatamente que adoração é essa, mas eles reconheceram que Deus estava ali atuando, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A Bíblia vai dizer que Deus foi misericordioso com Jonas e deu a ele a oportunidade de ficar vivo. Como? Através de um grande peixe. Aqui, muitos crentes se enrolam, porque eles ficam pensando muito no peixe de Jonas,
Que peixe era esse? Qual é o tamanho? Qual é a profundidade? A Bíblia não fala. É fato que existem diversos animais, e ao longo do tempo e do conhecimento científico, a gente vai vendo que isso era possível de acontecer, e mesmo que não fosse, nosso Deus é soberano e é um Deus que gera milagres e muda realidades. O que muitas vezes a gente não percebe é que o peixe foi um instrumento de graça e de misericórdia na vida de Jonas, que lá dentro do peixe, passando 3 dias e 3 noites, ele pede perdão a Deus. Ele reconhece o seu erro. E Deus, que nos dá uma nova oportunidade, deu também a ele Jonas. E disse o seguinte, o texto começa, Jonas 3. Ele diz, vai lá, Jonas, vai lá e pregue para a cidade. E Jonas vai e prega. E a mensagem de Jonas era a seguinte, Nínive vai ser destruída em 40 dias. Depois de 40 dias, acabou para vocês. E sabe o que é curioso? É que depois desses 3 dias que ele rodou a cidade, o rei conclamou o povo ao arrependimento. E a Bíblia vai dizer que eles jejuaram, que eles se vestiram de pano de saco, que era o símbolo de arrependimento, e eles fizeram jejum, e até os animais tiveram que fazer jejum. E o rei disse, vamos pedir a Deus por misericórdia, porque quem sabe Deus pode mudar a nossa sorte. E o texto bíblico diz que Deus teve misericórdia daquele povo. E aí a gente entra no texto que a gente leu, Jonas capítulo 4. Porque em condições normais, o que você esperaria? Que no final do capítulo 3 a gente pudesse dizer assim, então Jonas, depois de ser usado por Deus, depois de cumprir a sua missão profética, depois de ser um instrumento de Deus na vida dos ninivitas, ele voltou para sua casa entendendo que Deus é misericordioso com todo aquele que crê. Mas não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz, Jonas capítulo 4, que ele ficou com muita raiva. E ele ficou com muita raiva de Deus, e dos ninivitas, e dele, e do mundo, e de todo mundo. Por quê? Porque ele esqueceu que a graça e a bondade de Deus atua não apenas na vida dele, mas também na vida de outras pessoas ao redor. E por que isso é importante para a gente? Porque assim como ele, Jonas, nós podemos estar nas nossas vidas esquecendo-nos da graça e da bondade de Deus, para nós e para os outros. E é interessante que você saiba disso. Jonas era um profeta de Deus, um profeta, os comentaristas mostram, um profeta real, um profeta que profetizou uma bênção que Deus deu a Israel naquele período, e ela se cumpriu. Era um homem de Deus, mas era um homem de Deus que se deixou ser levado por uma série de características, e a principal é, ele ignorou que Deus é bom e misericordioso, não apenas para ele, mas para outras pessoas. Pessoas diferentes deles, que pensam diferente, que eram inimigas dele, como nação e como pessoas mesmo. E esse é um risco que nós corremos, o risco de esquecer da bondade de Deus. Nós somos chamados a não fazer isso. Mas nós podemos estar fazendo isso sem perceber. E aí a gente precisa notar no texto que existem algumas características que eu e você podemos estar agindo nas nossas vidas que mostram que nós estamos esquecendo que Deus é bom, esquecendo que Deus é gracioso conosco e com os outros. E porque nós estamos esquecendo isso, a gente está vivendo de uma forma que não deveríamos. Isso impacta nos nossos relacionamentos e na nossa vida. Então, como é que a gente percebe que está esquecendo da graça de Deus? Lembra, ele era um homem de Deus. Ele conhecia Deus, ele tinha acesso a Deus. Assim como você, para tentar fazer uma adaptação da história a um dia atual, ele era alguém que estava estudando, alguém que estava numa igreja, alguém que tinha conhecimento de Deus, mas ele esqueceu quem Deus era. Então, nós podemos fazer isso. Eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, no capítulo 4, porque nós vamos trabalhar no texto e mostrar isso. Então, como é que eu sei que eu estou esquecendo da graça de Deus na minha vida? Como é que eu sei que eu não estou vivendo como aquilo que Deus deseja de mim, como alguém que é instrumento dele na vida dos outros? Primeiro, eu sei que estou esquecendo da graça de Deus quando as minhas expectativas em relação a Deus são frustradas
e eu me ressinto por causa disso. Veja, Jonas recebeu uma mensagem, isso está no verso de número 2. Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, ele está com raiva, ele vai orar a Deus, e olha o que ele fala para Deus. Ele diz assim, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. No sentido de que se você recebe de Deus uma palavra de condenação, de mudança de sua vida, e você muda a sua história, Deus muda o caminho da destruição num caminho de transformação. Mas olha o que o Jonas vai dizer. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Percebe? Ele diz, olha, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. E aí eu fui lá pregar, e aí o pessoal se arrependeu. E o Senhor não matou os caras? Que isso, Senhor? Que droga! Ao invés de ficar alegre com a graça de Deus, ele ficou com raiva porque Deus perdoou aquelas pessoas. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa. Qual era a expectativa de Jonas? Era ele pregar e Deus mandar fogo naquele pessoal. Ele teve a oportunidade que todo pregador, todo pastor, todo professor de escola bíblica dominical, todo discipulador, todo líder sonha, que é você pregar a palavra, é você ensinar a Bíblia e todo mundo se arrepender e mudar de vida. Esse é o desejo de todo pregador, que honra a Deus e que ama a Deus. Ele quer que a palavra de Deus seja pregada, que as pessoas creiam no Senhor e recebam o Senhor e tenham a vida transformada. Deus deu a Jonas essa oportunidade, e ao invés de ele ficar profundamente satisfeito com isso, ele ficou com ódio, com raiva, porque ele queria que as pessoas fossem destruídas. Ele tinha uma expectativa de que Deus fizesse determinada coisa, e essa expectativa se frustrou. Não poucas vezes, quando a gente acha que Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida, nas nossas vidas, e Ele não faz, a gente se frustra com Ele e acha que Deus nos deve alguma coisa, por exemplo. Quando eu faço isso, eu esqueço que Deus é bom. Quando eu faço isso, eu esqueço que Deus é misericordioso e Ele cuida de nós. Eu mostro que eu também esqueço disso quando eu me ressinto, quando eu fico com raiva, quando eu fico chateado, quando eu fico triste da bondade de Deus na vida dos outros. Porque, veja, a missão dele era, vai lá, prega contra Nínive e deixa o resto comigo. Porque quem faz a obra é Deus, e Deus vai lá e faz isso, e Deus restaura os ninivitas. E ele fica com raiva disso. Para ele, era melhor que os ninivitas morressem, acabassem. Tem uma razão para isso. Os assírios, cuja capital é Nínive, à época, eles eram inimigos de Israel. Eles eram profundos e ferozes guerreiros, de tal maneira que eles eram conhecidos pela sua crueldade e pela sua violência. Era uma nação perversa, era uma nação que invadia povos e estraçalhava esses povos. Existem relatos de coisas, de torturas e de histórias cruéis que os assírios faziam. E aí Jonas olha para essa situação, e muitas vezes Israel foi dominada e foi vencida pelos assírios. Foi dominado e foi vencido, importante saber, porque eles desobedeceram a Deus. Mas o ponto é, Jonas olha para isso e pensa, não, como assim? Como assim Deus oferece a eles a oportunidade de perdão? Eles têm que morrer, eles têm que ser destruídos, eles têm que acabar. Não poucas vezes, a gente faz exatamente a mesma coisa em relação às outras pessoas. Obviamente, você é uma pessoa refinada, uma pessoa inteligente, você não é alguém que deseja a morte dos outros. Assim eu espero. Mas o ponto é,
Talvez você, em algum momento da sua vida, ao olhar alguém que você não gostava, que você não admirava, que você tinha algum problema de relacionamento, e você percebeu que essa pessoa prosperou, você, por alguma razão, ficou feliz por causa disso. Se ressentiu por causa disso. Aliás, esse é um ótimo teste para saber se você precisa perdoar alguém. Se você tem alguém no seu grupo de relacionamentos que você tem alguma dificuldade, e essa pessoa, de alguma maneira, de alguma razão, tem algo bom que aconteceu na vida dela, como você reage ao fato dessa pessoa ter sido abençoada por Deus? Você reage agradecendo a Deus? Você reage pensando, poxa, isso pode acontecer comigo? Ou talvez você reage e olhe com inveja? E isso pode acontecer de diversas formas. É alguém, por exemplo, que queria casar e aí não casa, ou o casamento não está bom, e aí alguém que ela acha que não merece, encontra alguém bacana e casa. Ou ainda, alguém que você acha que não merece, e aí essa pessoa está avançando na sua carreira, ela está avançando na sua história, e você, ao invés de olhar para isso e pensar, olha como é que Deus transforma as realidades, acaba ficando com raiva disso. Sabe qual é a dificuldade? A dificuldade é que essas coisas acontecem na vida das pessoas. Só que as pessoas não assumem isso. A não ser que, às vezes, aconteça uma crise. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Essa realidade de saber que os ninivitas, um povo que ele tanto odiava, estava sendo abençoado por Deus, fez com que ele se ressentisse de Deus, esquecesse que ele foi agraciado por Deus. Porque esse é o terceiro ponto. A gente esquece que Deus é bom e Deus é gracioso conosco e com a vida dos outros, quando a gente coloca o nosso foco na vida dos outros. Porque tem um negócio interessante no texto que você vai observar, no verso de número 4. O Senhor disse, você acha que é razoável isso que você está fazendo? É razoável, Jonas, você desejar a morte dos outros? É razoável você ficar triste com a alegria dos outros? E aí, verso 5 vai dizer, então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Espera aí, qual era a missão de Jonas? A missão de Jonas era ir em Nínive, pregar acerca de Nínive e tocar a vida dele. Mas o que ele faz? Ele vai, prega, Deus age, e aí, ao invés de voltar para sua casa e continuar a sua vida, o que ele faz? Ele senta, arranja um lugar, senta e fica lá. Fica lá fazendo o quê? Olhando a cidade. Olhando a cidade para quê? Alguns comentaristas bíblicos vão mostrar que, provavelmente, ele estava, de alguma maneira, vendo, ou quem sabe, torcendo, para ver o que Deus ia fazer com aquele povo. Alguns vão dizer que, provavelmente, ele estava lá sentado, como alguém que está esperando que Deus fosse lá e lançasse uma chuva de meteoros sobre a cidade, e ele pudesse ver, com exclusividade, o povo sendo destruído por Deus. Mas o ponto central é o seguinte, a missão dele era pregar e voltar para casa. Mas, ao invés de olhar para a sua relação com Deus, ele olhou para a relação dos outros com Deus. E ficou chateado com Deus por causa da maneira como Deus tratou os outros. Você sabe que um dos grandes problemas na nossa vida espiritual é que Deus nos chama a uma vida com Ele. A minha vida espiritual tem muito valor e muito impacto coletivo. Muito. Mais do que você possa imaginar. O fato de eu buscar a minha vida com Deus impacta na sua vida, para o bem ou para o mal. Da mesma maneira, a sua ausência de santificação ou a sua busca pela santificação melhora, auxilia ou prejudica, no caso da ausência,
a minha vida, e a vida da igreja, e a vida da sua família, e a vida das pessoas ao seu redor. Entretanto, eu vou ser chamado a prestar contas da minha vida. O que muitas vezes acontece é que, porque eu não tomo conta da minha vida com Deus, eu muitas vezes justifico os meus pecados e os meus erros pondo na conta do outro. Então, é aquele caso clássico. A pessoa comete um pecado de qualquer ordem. E ela é confrontada com o seu pecado. Por um crente, por um irmão, por um amigo que quer o bem dela. E aí, ao invés de ela olhar para isso e ver o seu relacionamento com Deus, o que ela faz? Ah, mas fulano... olha lá fulano como é que é. Ao invés de cuidar de sua vida com Deus, ela está focando na vida do outro. Ao invés de buscar orar e ler a Bíblia e ajudar e ser uma bênção na vida da sua igreja, da sua família, e ter uma melhor vida com Deus, a pessoa foca no pecado do outro, na ausência de serviço do outro. Isso é esquecer que Deus é gracioso conosco. Por quê? Porque você não melhora usando o outro como muleta para o seu pecado. Vou dar um exemplo. Digamos que você é alguém que tem problema com fofoca. E você é confrontado com isso porque alguém olha para você e diz, cara, para de falar mal dos outros. Para de fazer fofoca. Para de fazer mimimi dos outros. Tudo é intriga. Aí você olha e diz, mas você já viu fulana? O que tem? E fulana que faz isso, isso e mais aquilo. Pois é, mas a fulana, Deus está cuidando. E outra, é importante saber disso. Deus é misericordioso e paciente com a gente. E Deus é misericordioso e paciente com o outro. Mas Deus, ele age com justiça com a gente e Deus age com justiça com o outro. O tempo não é meu, o tempo é de Deus. A Bíblia vai dizer isso em 1 Timóteo, capítulo 5, no verso de número 24. Depois você lê na sua casa. Ele vai dizer o seguinte, alguns pecados são revelados em pouco tempo, outros são revelados em tempo maior, mais lá na frente. Da mesma forma, as boas obras, algumas se revelam rapidamente, outras levam mais tempo. Mas o texto conclui, mas todas elas serão reveladas. Isso significa que, muitas vezes, Deus poupa alguém porque Ele é bom e Ele é misericordioso. O problema é que o fato de Deus ter paciência conosco não quer dizer que Deus está tolerando o nosso pecado. Assim como Deus ter paciência e misericórdia com o outro, não quer dizer que o dele não está guardado. Quer dizer que você tem que tomar conta da sua vida, assim como eu tenho que tomar conta da minha vida. Eu não posso justificar a minha falta de leitura Bíblia e oração porque o outro não lê Bíblia e ora. Eu não posso justificar o fato de que eu estou tolerando pecados na minha vida porque todo mundo faz. E é mentira isso. Esse negócio de todo mundo faz é mentira. Todo mundo, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, todo mundo... Não, mentira, não é isso não. Mentira. Mentira porque a Bíblia vai dizer que tem joio e tem trigo na igreja. Então, tem trigo. Tem joio também. Tem gente que não presta, tem gente que é filha de Satanás, tem gente que é colocado na igreja só para desviar os outros. Tem. Está lá, Mateus capítulo 13. Mas tem gente crente, gente séria, gente dedicada ao Senhor, gente que lê Bíblia, gente que ora. O que muitas vezes acontece é que você não gosta de se relacionar com esse pessoal que lê a Bíblia e ora. A verdade é essa. Muitas vezes a pessoa que tem problema de pecado, ela não gosta de gente crente perto dela. Ela gosta daquele cara bem mais ou menos. Porque esse cara bem mais ou menos justifica o pecado dela. Deus está vendo isso tudo. Por isso, nós precisamos tomar conta da nossa vida com Deus. Porque nós iremos prestar contas diante de Deus. E Deus estava tratando quem? Jonas. Jonas estava olhando para os assírios. Como os assírios eram ruins, como é que Deus perdoa esse pessoal? E Deus está sendo misericordioso e perdoador com Jonas. Porque essa é a quarta coisa. A gente sabe que está esquecendo da graça de Deus quando a gente esquece o que Deus fez e faz por nós.
Porque se você olhar no texto, e se você ler o texto, se você souber o texto, você vai ver que Jonas, primeiro, ele estava num povo que estava desobedecendo a Deus. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, no tempo que Jonas era profeta, estava desobedecendo a Deus. E não há nenhuma menção no texto bíblico de que ele tenha falado uma palavra contra o povo dele. Sabe aquele esquema? O outro a gente critica, os meus a gente tolera o pecado. A gente não pode fazer essa afirmação porque o texto bíblico não diz. Mas é possível que tenha sido isso. Mas o ponto central é, ele desobedeceu a Deus. E Deus foi misericordioso com ele enviando o peixe. Tanto ele reconhece isso, que no capítulo 2 ele confessa o pecado e ele agradece a Deus. Só que agora ele que foi salvo da morte, ele que Deus poupou a vida, ele agora está querendo que Deus mate o outro. Então, para mim, Deus pode perdoar, para o outro, chumbo nele. Quando a gente pensa assim, é porque a gente esquece da graça de Deus. A gente esquece que a gente não merece a nossa salvação. Eu não mereço ser salvo. Eu nasci num lar cristão. Minha mãe era uma crente séria. Meu pai é um crente sério. Meu pai lê a Bíblia, estuda e ora a Bíblia maravilhosamente. Eu fui criado numa igreja evangélica. Eu aprendi a ler a Bíblia e os meus professores eram professores maravilhosos e me cobravam muito a Bíblia. Deus tem me dado a graça de poder pregar e poder dar aula. Mas nada disso, e, assim, minha ficha corrida não é muito grande. Infelizmente até. Mas o ponto que eu quero dizer para você é que eu não vou ser salvo por nada disso. Eu não vou ser salvo porque meu pai é crente, porque minha mãe é crente, porque eu fui batizado, porque eu sei doutrina. Eu serei salvo por causa da graça de Cristo na minha vida. Porque quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Jesus. Não vê a minha boa obra. Porque eu, assim como você, penso coisas que não deveria. Eu, assim como você, já desejei o mal para os outros. Eu, assim como você, tenho coisas que eu deveria ter mudado na minha vida e não mudo. E não precisa ser aquelas coisas cabeludas que as pessoas falam. Pode ser a minha ausência de tomada de decisão. Pode ser a minha incredulidade em confiar que Deus pode mudar a minha história. Todos nós precisamos do Senhor. E quando a gente esquece disso, esquece que Deus nos sustenta, que Deus nos guarda, que nós estamos vivos, nós esquecemos da graça de Deus. E uma quinta razão por que a gente esquece da graça de Deus, e a gente pode estar experimentando isso na nossa vida, é quando a gente só pensa em nós. E os outros, nós não estamos nem aí. O texto vai continuar e o que acontece? Deus, mais uma vez, exerce misericórdia na vida do Jonas. E vai lá e dá para ele uma planta. Essa planta cresce o suficiente para que ele pudesse ter um abrigo, uma sombra. No dia seguinte, Deus vai lá e tira a sombra. E aí o que ele faz? Ele vai falar com Deus. E se você ler o texto, ele vai dizer assim, eu quero morrer. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, porque o Senhor tirou a minha planta. Aí Deus vai dizer, olha, mas primeiro, quem deu a planta fui eu. Você não plantou, você não fez crescer. Você está reclamando dos assírios? Não, mas minha planta. Quero morrer. Nós estamos numa cultura que, desculpa o termo, é a cultura do dane-se. É uma cultura de indiferença que todos os dias nós estamos sendo chamados a exercer na vida do outro. Nós estamos sendo criados e forjados, e as redes sociais ajudam muito nisso, uma cultura onde eu não me importo com a vida do outro, que eu devo olhar apenas para mim e não para o outro. Uma cultura que mostra onde o outro me atrapalha. Tem um termo para isso, a ideia do narcisismo. A ideia de que eu preciso viver para mim. Meu prazer, minhas prioridades, minhas habilidades, meu potencial. Qualquer coisa que atrapalhe a mim, eu jogo fora. Inclusive a minha família.
inclusive a igreja, inclusive a vida com Deus. Nós estamos nessa cultura, e essa cultura tem nos dominado. E é muito curioso, já percebeu que nesses últimos tempos as pessoas têm falado muito de inteligência emocional e de empatia? E nunca se teve tão pouca empatia como nas redes sociais. Por que as pessoas pedem? Porque elas querem empatia para si, mas elas não querem ser empáticas com o outro. E aí, quando você mistura isso com todas essas questões ideológicas que nós estamos enfrentando, e mais as polarizações, é o resultado para brigas e ódios. Jonas fez exatamente disso. Ele olha e se revolta com Deus porque Deus tirou a planta dele. Planta essa que ele em nenhum momento mereceu e fez nada por ela. Mas não estava nem aí com o fato de que 120 mil pessoas poderiam ser destruídas se continuassem em seus pecados. Nós vivemos numa cultura onde o cachorro é mais valorizado que o ser humano. Nós vivemos numa cultura que a pessoa acha que não pode comer carne, porque isso vai ofender o sentimento do bicho. Mas a mesma pessoa que defende que você não deve comer carne, porque isso vai ofender o sentimento do animal, é a mesma pessoa que muitas vezes defende o aborto. Não é um ser vivo também? Por que aqui... Não pode. Mas aqui é escolha. Escolha de quem? A gente vive numa cultura onde a minha imagem é mais importante do que quem eu sou. E aí você tem toda a cultura dos influencers. A pessoa não vive aquela vida. Você sabe que muitas daquelas fotos são fabricadas. É uma falta de profundidade deprimente. Mas as pessoas seguem. Por quê? Porque a gente está na cultura do eu. A gente só pensa em si. E os outros? Estou nem aí. Essa cultura Jonas expressa na sua vida. Isso gera resultados. Porque a grande questão é que eu e você temos essas coisas, em menor escala, em grande escala, mas temos. E isso tudo gera consequências na nossa vida. Que consequências são essas? Volte para o texto, Jonas capítulo 4. Ele vai mostrar 3 consequências do que isso acontece, como isso impacta na sua vida e na minha, e que impactou na dele. Primeiro lugar, como é que a gente percebe que a gente esqueceu da graça de Deus e como é que isso se mostra na nossa vida? Primeiro, raiva, ódio e desequilíbrio. Observe o texto. Se você estiver aí com a Bíblia aberta, Jonas capítulo 4, verso 2, ele vai dizer, Jonas capítulo 4, verso 1, perdão, ele vai dizer que ele estava com muita raiva. E ele vai e ora a Deus. E observa, ele está com raiva de Deus, ele está com raiva dos ninivitas, ele está com raiva dele, porque ele prefere morrer, e ele está com raiva da natureza, porque depois ele reclama da planta. Nós estamos vivendo numa cultura de ódio. Muito do trabalho da polarização, que as pessoas tanto falam, tem a ver com isso. É a ideia de fomentar ódios e raivas e violências na vida uns dos outros. Então, o resultado disso é que o outro deixa de ser alguém que é humano, deixa de ser um inimigo. E nós estamos, sem perceber, sendo influenciados por essa cultura de ódio. Então, alguém que pensa diferente de mim precisa ser silenciado. E aí, sabe o que é o mais curioso? É que a pessoa, muitas vezes, usa um discurso bonito, usa um discurso até de defesa de direitos para ofender, matar, xingar e desrespeitar o outro. Para lacrar, a pessoa prefere cancelar a outra. E aí qualquer coisa vira motivo de briga, de discórdia, de ofensa. Meus irmãos, essa cultura de ódio mata a nossa vida, mata as relações. Porque a gente deixa de olhar para o outro como alguém que é um ser humano. E ele passa a ser apenas alguém que é o meu inimigo político-ideológico.
E essa relação, muitas vezes, de raiva e de ódio, acaba mergulhando na família, e mergulha na igreja, e mergulha no seu ambiente de trabalho, e mergulha na sua forma de abordar e enxergar o mundo. Ao invés de enxergar o mundo com os olhos de Deus, a gente enxerga o mundo com a lente da raiva. Uma segunda coisa que isso resulta na nossa vida e nas nossas relações é ingratidão, murmuração e autopiedade. Se você observar o texto, esse homem que estava desequilibrado, porque, veja, ele pediu para morrer por causa de uma planta. Ele agora pede a Deus pela destruição do outro e esquece que Deus o guardou, que Deus o protegeu, que Deus foi misericordioso com ele, Deus foi misericordioso com o povo de Israel e foi misericordioso com o povo ninivita. Porque um ponto interessante nesse texto, e aí está no contexto bíblico, é que o reinado onde o Jonas era profeta é o reinado de Jeroboão II. Ele era um rei mau aos olhos de Deus. Isso está em 2 Reis 14. Só que Deus, lá para aquele povo que era o povo dele, mas que estava em desobediência, que estava em pecado, que estava zombando do Senhor, que nem os ninivitas. Talvez não tão cruéis, não tão pesados, mas estavam desonrando ao Senhor. Esse povo, Deus deu a ele uma bênção. A bênção de algumas terras que tinham sido perdidas pelo povo de Israel, Deus fez resgatar. E Jonas profetizou isso e Deus cumpriu. Ou seja, Deus foi misericordioso com o povo dele que estava em pecado. Deus foi misericordioso com Jonas que estava em pecado. Mas ele não olha para nada disso e foca nos ninivitas. E murmura com Deus, porque, veja, o que o texto mostra? Jonas capítulo 4, versos de número 1 e 2, ele vai dizer, Senhor, Tu é bom, Tu é gracioso, Tu é misericordioso, e eu sabia que o Senhor, se ele se arrependesse, o Senhor mudaria de ideia e não traria julgamento. Ele reclama de Deus porque Deus salva o povo. O nome disso é murmuração. Murmuração é quando eu acho que eu sou mais esperto que Deus, então eu acho que sei o que Deus devia fazer e ele não faz. E aí ele entra esse papo de autopiedade. Eu vou morrer, eu não aguento. Imagina isso nas suas relações cotidianas, porque essa é a nossa dificuldade. A nossa dificuldade quando lê o texto é que a gente olha lá e não consegue aplicar aqui. Observa, numa relação de família, que se eu for ingrato com os meus pais, eu não apenas me prejudico, eu torno a minha vida em família algo terrível. Se eu sou alguém que sou ingrato com a minha igreja, eu torno aquilo, o viver na igreja é algo terrível. Se eu me torno ingrato em relação ao meu trabalho, eu me torno alguém terrível. Eu me torno alguém que não consegue viver mais junto. Pense nas suas relações e pense em pessoas que são marcadas pela ingratidão, pela murmuração, pela reclamação. São pessoas muito difíceis de viver com. Mas muitas vezes a gente se torna esse tipo de gente. E existe uma terceira coisa que essa postura gera na nossa vida. É a desumanização. Porque observa no texto que Jonas quis morrer por causa de uma planta. Ele tinha uma sombra, a sombra não veio e ele quis morrer. Ele quis morrer porque Deus abençoou alguém que ele não gostava. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você acha razoável alguém desejar a morte dele por um negócio tão pequeno desse? Mas a gente às vezes faz isso. A gente faz isso porque, sem perceber, ele, Jonas, se desumanizou. Ele, Jonas, sem perceber, desvalorizou a vida dele. Então, tanto faz como tanto fez a vida dele inteira pela frente, porque Deus não cumpriu aquilo que ele queria que cumprisse. Da mesma maneira, a gente vai se desumanizando nas nossas relações.
Se você parar para pensar, todo pecado tem uma influência de desumanização. Nós somos todos os dias tentados a nos reduzirmos, a reduzirmos os outros a menos do que nós mesmos. Deixa eu tentar explicar isso. A gente vive numa cultura que não olha para você. Ela olha para a sua força de trabalho. Ela olha para a sua capacidade de comprar coisas. Ela olha para a sua beleza física, mas ela não olha para você. Ela olha para a figura da mulher, mas não olha para a figura da mulher. Ela objetifica a mulher. Ela não olha para a figura do homem, ela objetifica o homem. E, sem perceber, nós estamos nos tratando e tratando os outros como coisas. Porque, veja, a planta era mais importante na vida de Jonas do que 120 mil pessoas. E os animais. Então, para ele, se todos os 120 mil pessoas fossem mortas, e os animais também, tanto faz. O importante é que a planta se tornou mais importante para a vida dele. Se a minha família está com problema, tudo bem. O importante é que eu tenho muitos seguidores no Instagram. Percebeu? Não. Minhas relações estão totalmente deterioradas. Minha vida com Deus está péssima. Tudo bem. O importante é que eu tenha um bom emprego. Percebe como isso é mais próximo da gente que a gente pode imaginar? Isso tudo por quê? Por que isso aconteceu? Qual foi a causa disso? Por que Jonas esqueceu da graça e da bondade de Deus? Por que nós esquecemos da graça e da bondade de Deus? A resposta é porque Jonas escolheu colocar-se a si mesmo como o Senhor da vida. Jonas não permitiu que Deus fosse o Senhor da vida dele. Jonas queria que Deus se submetesse à vontade dele e não se submeter à vontade de Deus. Jonas desejava que Deus agisse conforme ele queria. E quando Deus não fez aquilo que ele queria, ele se decepcionou. Da mesma maneira, nós temos essa tentação. A tentação de querer que Deus se amolde a nós e faça aquilo que nós queremos. E a gente muitas vezes não permite que Deus seja Senhor da nossa vida. E isso se manifesta nas nossas relações e nas nossas ações. Então, um exemplo para você. Digamos que alguém coloca na figura de um ser humano, de um homem ou de uma mulher, a sua razão de viver, e não em Deus. Essa pessoa vai querer que Deus abençoe uma relação que muitas vezes é condenada nas Escrituras. Essa pessoa vai querer fazer o que quiser com essa pessoa, ainda que Deus diga que aquilo que ela deseja fazer com aquela pessoa é algo que será destrutivo para ela. E aí, quando ela se cansar daquela pessoa, ou quando aquela pessoa decepcioná-la, porque isso vai acontecer, então ela acha que tem o direito de simplesmente jogar fora aquela pessoa, como se nada tivesse acontecido. O que é isso? É alguém que colocou nela mesmo o seu padrão de senhorio, e não em Deus. E qual é o desafio de Jonas? É que Jonas foi chamado a se submeter numa área que ele não queria. Da mesma maneira como eu e você. Existem áreas da sua vida que você já se submeteu ao Senhor. E elas estão lá guardadas. Mas existem questões na sua vida e na minha vida que a gente tem dificuldade de entregar ao Senhor. E a gente percebe isso pela forma como a gente reage quando é confrontado. A gente percebe isso por esses exemplos que foram dados. E aí a gente se esquece que, apesar disso, Deus é bom, e Deus é gracioso, e Deus oferece perdão, e Deus oferece misericórdia para você e para mim. E esse é um ponto que você não pode esquecer nessa mensagem. Essa mensagem não é um sermão moralista.
do tipo assim, seja uma boa pessoinha e perdoe as pessoinhas que você não gosta. Não é isso. Também não é um sermão de tolerância ao pecado, do tipo, olha, você cuida do seu e o pecado do outro. Não. É lembrar que essa oferta de graça e de misericórdia é fruto de um Deus que é santo, de um Deus que é justo, de um Deus que não se deixa escarnecer, mas de um Deus que oferece graça e misericórdia. E aqui está um ponto importante, porque se eu só viesse aqui e dissesse que Deus irá julgar aqueles que estão em pecado, eu não pregaria todo o evangelho. Eu pregaria um moralismo, dizendo, olha, faça isso, senão Deus vai te pegar. Por outro lado, se eu só prego um evangelho que diz que Deus é bom, que a sua identidade está em Jesus, porque você é uma pessoa maravilhosa aos olhos de Deus, eu também não estou pregando o evangelho todo. Por quê? Porque você não é alguém que é filho amado de Deus se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os assírios, eles não tinham recebido Deus como Senhor e Salvador da vida deles, e Deus ofertou a eles salvação, porque Deus é bondoso e gracioso. Mas o ponto é, eles foram chamados ao arrependimento, assim como Jonas foi, assim como eu sou, e todos nós somos todos os dias. Porque um dos grandes problemas quando a gente pensa em vida com Deus é achar que a gente se arrependeu dos nossos pecados uma vez e está tudo certo. Não, a vida cristã é uma sucessão de arrependimento e fé. Eu hoje duvidei do Senhor, então eu me arrependo disso e em fé eu continuo. Essa realidade precisa estar no nosso coração. Você precisa entender que a graça e a bondade de Deus não é uma desculpa para o seu pecado. A paciência de Deus e a bondade de Deus com os assírios, ele tem com a gente. Mas a paciência de Deus não é uma justificativa para o pecado. Tanto não é que a Bíblia vai dizer que aquele povo, alguns anos depois, se desviou novamente. E aí Deus levantou um outro profeta, chamado Naum. E esse profeta decretou que aquele povo seria destruído se ele não se arrependesse dos seus pecados. Dessa vez, o povo não se arrependeu. E o resultado, o povo foi destruído pelos babilônios. Deus oferece graça e bondade para a gente. Só que a gente precisa receber essa graça e essa bondade. E como é que a gente faz isso? O texto nos mostra. Verso de número 1 vai dizer, como é que a gente faz para receber a bondade de Deus nas nossas vidas? Primeira coisa, continue com o Senhor e assuma a sua situação diante dele. Porque uma coisa que é muito boa que Jonas fez e que às vezes a gente não faz. Ele estava com raiva. E o que ele foi fazer? O texto bíblico vai dizer, ele orou. Ele falou, Senhor, eu estou com raiva desse povo, eu quero que o Senhor mate esse povo, porque o Senhor é bom, misericordioso, mas eu queria que o Senhor destruísse ele. Você sabe qual é a grande dificuldade? É que muitas vezes a gente não assume a nossa situação diante de Deus. A pessoa muitas vezes não assume que ela está com um problema de falta de perdão na vida dos outros. E ao invés de olhar para Deus e orar para Deus e dizer, Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar fulano e fulana. A minha vontade, Senhor, se eu pudesse, era quebrar a cara do fulano. Mas eu não posso fazer isso, Senhor. Mas me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe qual é o problema? A pessoa não faz essa oração. Ela finge que está tudo bem. É uma pessoa que tem problema de raiva, um problema de amargura, e ela não diz, Senhor, meu coração está amargurado por causa disso, disso e disso. Ela não assume a situação. Ela finge que está tudo bem. E as redes sociais são, nesse ponto, uma desgraça na sua vida. Por quê? Porque elas nos incentivam a só postarmos o melhor de nós. Por um lado, isso é ótimo, no sentido de que você, sim, tem coisas muito boas. Por outro lado, não é verdade que é aquilo tudo o tempo todo. Porque você não vê um casal postando as suas brigas de casal no Facebook.
Você só vê eles postando as fotos maravilhosas. Mas a vida real tem isso. Na vida real, a gente tem dificuldades. E muitas vezes a gente não assume essa situação. A gente precisa assumir diante de Deus que muitas vezes há uma carência que não está sendo suprida e você está buscando numa fonte errada. A gente precisa assumir que muitas vezes estamos desejando aquilo que não é nosso, que muitas vezes estamos sendo indiferentes à vontade de Deus. Segunda coisa, eu preciso assumir diante de Deus que eu preciso dele. O que está pegando na sua vida? Você precisa colocar nas mãos de Deus o que está pegando. O que está pegando é que eu não tenho vontade de ler Bíblia e orar. Ok, é verdade. Mas por que você não tem vontade de ler a Bíblia e orar, entendeu? É isso aí que é a causa central. Mas a gente não assume. Então, primeira coisa, assuma a sua situação diante de Deus. O que está pegando? O que está pegando é que eu estou num relacionamento inadequado. E que muitas vezes a pessoa não quer sair dele. Assuma isso. Não finge que está tudo bem. Segundo, deixa Deus falar com você, pelas Escrituras, aquilo que Ele deseja, e não o contrário. Se você observar, você vai ver que Jonas continuou sendo usado e abençoado pelo Senhor, porque Deus continuou falando com ele. Hoje nós temos as Escrituras. Mas você sabe uma das razões que a gente tem para não ler as Escrituras? É porque a gente não quer que Deus seja Senhor na nossa vida. Percebe? A gente ama Jesus, a gente tem um relacionamento com Jesus, Jesus é o nosso Salvador, mas a gente não quer que Deus controle de verdade a nossa vida. Então a gente não vai ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos lê. Já percebeu que quando você tem um problema com finanças, por exemplo, parece que todo sermão, toda mensagem que você ouve, parece que só fala de dinheiro? Isso não é uma coincidência. Isso é Deus querendo falar na sua vida, para Deus resolver a sua vida. E a gente não deixa falar muitas vezes. Porque a gente deixa que outras pessoas falem para a gente. E esse é o nosso problema. Porque, infelizmente, nas nossas vidas, e eu falo isso algumas vezes, eu vou continuar falando, porque é isso que a gente precisa saber. O problema central é que você pode dizer, eu sou um cristão, mas quem define o que é casamento para você é o youtuber que você assiste na sua rede social. Você pode dizer assim, eu sou cristão, mas quem define para você o que é família não é a palavra de Deus, é o pessoal da militância político-ideológica. Ah, eu creio em Deus, eu sou de Jesus. Pois é, mas quem define o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, não é a palavra de Deus. São os seus amigos, muitos desses amigos imorais que você tem. E que você tolera eles porque eles falam para você as coisas que você quer ouvir. Infelizmente, e esse é um grande desafio nosso, por que a quantidade de pessoas que se dizem cristãs e que tiveram uma experiência com Deus aumenta e o país piora? É porque Deus não é Senhor da vida dessas pessoas. Porque, meus irmãos, vamos ser honestos, se você tem um país de 200 milhões de habitantes e 60 milhões desses habitantes se dizem cristãos evangélicos e o país só piora, tem alguma coisa errada. Ou a coisa está errada com Deus, porque esse Deus não funciona, por assim dizer, ou o problema está com os crentes. E como a gente crê que o Deus da palavra de Deus é o Deus da verdade, então o problema não está nele, o problema está em nós. Mas o problema é que quem é o pastor da vida delas não é Deus. O pastor da vida delas é a cantora sertaneja. Eu falo isso uma vez, vou falar 50 vezes. Muitas das nossas irmãs, adolescentes, jovens, homens, quem é o referencial de vida emocional, sexual, política, econômica, não é a palavra de Deus, é a cantora sertaneja, é o youtuber, é a moça lá do reality show. E importante para você que é membro de uma igreja que é jovem, tem
15, 20, 30, 35, 40 anos de idade, e às vezes você está aqui na igreja há muito tempo. Deixe-me dizer uma coisa, ser membro de uma igreja não torna você um cristão. Você que está aí nos assistindo, o fato de você ver um monte de culto na internet não quer dizer que você tem um relacionamento com Deus. Porque na hora da vida real, quem determina para você o que é para fazer não é Deus, é outra pessoa. É a postura da influência. Você sabe mais da Juliette do que da palavra de Deus. A pessoa sabe mais do reality show que aconteceu do que Deus. A pessoa, a referência padrão na vida dela, as piadas, os memes, tudo reflete que quem controla e é senhor da vida daquela pessoa não é Deus. E aí depois, quando a vida está toda encalacrada, a pessoa diz, porque Deus me decepcionou. Não, é porque você escolheu que essas pessoas fossem senhoras da sua vida. Aliás, é muito interessante esse negócio. A pessoa prega uma coisa, mas na vida real ela faz exatamente o contrário. Para ficar no sertanejo, só um exemplo e a gente avança. Já percebeu que algumas das cantoras mais famosas e que falam toda aquela história de que você pode viver do jeito que você quiser, porque você é uma mulher empoderada, viva a sua vida e traia, e elas estão todas casadas, bem casadas, com seus filhinhos, tudo como diz as Escrituras, ainda que elas não sejam cristãs. E aí a pessoa olha e segue aquele caminho de moralidade que ela canta, e a vida dela, ela está organizando a vida dela. Por outro lado, você tem uma influência que às vezes está com a vida toda arrebentada. E ele é referência. Por quê? Porque a escritura na vida da pessoa não vem a palavra de Deus. É a palavra da rede social, da militância política e ideológica. Então, não é Deus que define quem é homem e quem é mulher, é a ideologia. Depois, a gente colhe morte na vida e não sabe por quê. Porque nunca se esqueça disso. A pessoa pode dizer o que quiser nas redes sociais e na TV, mas quem paga o preço da morte é você. Quando a pessoa diz que não tem problema usar droga, porque deveria legalizar a droga, liberar a droga, ela fala. Mas quem vai experimentar a destruição que a droga faz na família é você, na sua família. Por isso a gente precisa refletir, meus irmãos. É o terceiro ponto. Quando Deus apela a Jonas, ele apela, é razoável? É razoável tanta raiva? É razoável brigar por causa da planta? É razoável entrar num caminho de morte? É razoável se deixar levar pela corrente? A gente está vivendo uma cultura que não quer que a gente reflita. Tudo é programado para a gente ser bombardeado com imagens e tudo é rápido. Já percebeu que o escândalo surge uma semana, a gente não dá conta de tanto escândalo que acontece? A nossa vida precisa de reflexão. E é isso que Deus oferece para Jonas. Quando ele dá o exemplo da planta, ele diz, Jonas, reflita sobre isso. Olha o que eu fiz. Olha como é que eu sou bom com você. E aí entra o último ponto. É a gente deixar Deus ser Deus na nossa vida. Já percebeu que o capítulo 4 não termina com a resposta de Jonas? O capítulo fala de Deus, porque a última palavra sempre é de Deus. Mas a resposta é nossa. Jonas, capítulo 4, verso 11, Deus vai dizer assim, Jonas, você estava com raiva, se importou por uma planta que você não fez crescer, que morreu num dia e desapareceu no outro. Como é que eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas e mais os animais, que não sabem discernir, nas versões mais antigas, não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? E o que Jonas respondeu? A gente não sabe. E por que a gente não sabe? Porque essa pergunta Deus faz para você e para mim. Eu tenho compaixão das pessoas, inclusive de você, inclusive de mim. E o que você vai fazer com isso?
Quem decide é você. Eu quero sugerir que você decida pelo Senhor. Porque se você olhar o livro de Jonas, ele não fala de Jonas. Ele fala de um Deus misericordioso. Um Deus que tem misericórdia com todo mundo. Essa misericórdia não é tolerância ao pecado. Essa misericórdia não significa ausência de justiça. Essa misericórdia não significa anular a santidade de Deus. Pelo contrário. Mas observa que Deus foi gracioso com Jonas. Deus foi gracioso com os ninivitas. E Deus é gracioso com você e comigo. E a maior prova de que Deus é gracioso com você é que Ele enviou Jesus para a gente. Mateus, capítulo de número 12, verso 40, fala uma coisa muito interessante. Jesus, ele é confrontado pelos escribas e fariseus. E os fariseus disseram para Jesus, Jesus, nos dá um sinal. E aí, Jesus disse, já foi dado um sinal, o sinal de Jonas. A ele, que sinal é esse? E aí Jesus diz isso, Mateus 12, 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí depois o verso 41 vai dizer, e os ninivitas, no dia do juízo, se levantarão contra vocês, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui, Jesus se referindo a si mesmo, está alguém que é maior do que Jonas. Por que é maior do que Jonas? Porque Jesus foi chamado pelo Pai a pregar arrependimento para um povo que era perverso e odiava. Que povo era esse? Nós. E diferente de Jonas, Jesus não fugiu da responsabilidade. Jesus foi ao povo. Diferente de Jonas, Jesus não apenas foi e proclamou, depois de muito demorar, ele se entregou. Ele se deixou ser morto e pagou o preço do pecado desse povo perverso. Esse povo que Jonas queria destruir, Deus se entregou por ele e ressuscitou dentre os mortos e oferece vida a esse povo que queria destruí-lo. Esse povo é você e eu. E essa é a maior expressão de graça e da bondade de Deus na sua vida. Deus olha para você e sabe quem você é. Sabe dos seus B.O.s, sabe das suas tretas, sabe dos seus pontos cegos. Assim como Ele sabe dos meus B.O.s, das minhas tretas e dos meus pontos cegos. E apesar disso, Ele olha para mim com bondade e misericórdia. Ele olha para você com graça e misericórdia. E Ele oferece salvação. Ele oferece restauração, Ele oferece transformação, Ele oferece uma nova chance, Ele oferece uma nova oportunidade, Ele oferece um recomeço, Ele oferece a si mesmo para você mudar a sua vida. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ao longo de todas as Escrituras oferece bondade e salvação. Por isso que a gente não pode negar a oferta de salvação a ninguém. Por isso que a gente não pode deixar que outras coisas se tornem mais importantes do que a mensagem de salvação ao outro. Por isso que a gente não pode se deixar dominar pelo ódio, pela amargura. Por isso que a gente não pode se deixar ser dominado pelo mal e pela falta de perdão. A gente precisa se lembrar da graça de Deus, da bondade de Deus e recomeçar. Porque foi isso que Deus fez com Jonas. E é isso que Deus oferece a você e a mim. Talvez você olhe para essa mensagem e ache, poxa, mas eu não tenho coisas muito complicadas na minha vida. Mas você tem alguma coisa que precisa mudar. E talvez você ache que você tem umas coisas muito ruins e muito complicadas. Mas Deus oferece salvação para elas também. Então, hoje, eu quero convidar você a orar. Enquanto a gente vai cantar uma canção, eu quero convidar você a orar. Pedir a Deus o que está precisando que você faça para entregar ao Senhor. E peça a Deus para entregar. Assuma isso agora em oração, reflita sobre isso e tome a decisão.